Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo. E nós vamos falar nessa aula sobre a derivada da função arquicossecante de x. O nome é feio, né? Mas é assim mesmo que a gente vai estudar. Então, esta aqui eu trouxe um gráfico para auxiliar a gente na hora de fazer a derivada. Como a gente sempre faz, se y é igual ao arquicossecante de x, é porque x é a secante de y, certo? E observe que no gráfico da secante, a função secante ela é positiva de 1 para cima e ela é negativa de menos 1 aqui para baixo, certo? Ou seja, o domínio da onde ela está, né, onde ela pertence, é de 0 até π. Mas observe que nós temos também uma assíntota aqui passando no π sobre 2. Então o domínio vai ficar, ele vai ser de 0 até π sobre 2, ela vai lá para o infinito, certo? Aí no π sobre 2 nós temos uma assíntota, por isso que ele é aberto aqui no intervalo, e união de π sobre 2, aberto, até o valor π. Depois isso aqui vai ser repetindo sempre, né? Essa função vai ser repetindo para cá, depois ela vem para lá, certo? E vamos lá. E a imagem dela é de menos infinito até menos 1. Ela vem de menos infinito até o menos 1, nós temos uma assíntota aqui, e depois para cima ela vai de 1 até mais infinito, tá bom? Então, nós vamos diferenciar em relação a x essa função aqui, ó, x igual a secante de y. Diferenciando em relação a x vai ficar derivada de x é igual a 1 igual. Derivada da secante é secante de y vezes a tangente de y. Vezes o dy dx. Por quê? Porque nós estamos derivando em relação a x. Aí nós temos que a derivada de y em relação a x vai ser igual a 1 sobre, passa para lá dividindo, secante de y vezes tangente de y. Só que, observe, a gente sabe pela relação fundamental trigonométrica que 1 mais tangente ao quadrado, né, é igual a secante ao quadrado. Daqui nós temos que a tangente de θ é igual a mais ou menos raiz quadrada de secante ao quadrado de θ menos 1. Certo? Joguei o menos 1 para cá diminuindo e extrair a raiz quadrada em ambos os membros. Sai mais ou menos a raiz quadrada. E, então nós temos que vai valer tangente de θ. Então, tangente, nesse caso aqui, de y, vai ser mais raiz de secante ao quadrado de θ menos 1. Quando o θ, né, quando esse valor que for maior do que zero. Ou seja, quando o x, né, no caso do y, estiver variando de 0 até π sobre 2. Tá vendo? De 0 a π sobre 2, a minha função ela é positiva, por isso que eu peguei o mais. A minha função é positiva. No intervalo, né, com y, no intervalo de 0, fechado, até π sobre 2. Certo? E ele vai valer, tangente de y vai valer menos a raiz quadrada da secante ao quadrado, aqui de y menos 1, quando agora for de π sobre 2, π sobre 2 até π. Nesse intervalo agora aqui de π sobre 2 até π, onde a minha função é negativa, por isso que eu peguei o menos, vai valer essa expressão aqui, vai valer o menos. O mais aqui com menos. Então, a minha derivada vai ficar o seguinte. Derivada de y em relação a x vai ser igual. Duas possibilidades também. Vai ser 1 sobre secante de y vezes tangente de y. Só que quem é tangente no valor positivo? Raiz quadrada de secante ao quadrado de y menos 1. Certo? Ou ela vai valer menos, né? Vai ser o valor com menos agora. A secante de y vezes a raiz quadrada
de secante ao quadrado de y menos 1. Agora observe o seguinte, que se x é secante de y, então x ao quadrado tem que ser secante ao quadrado de y, certo? Então, no lugar de secante, nós vamos substituir por x, no lugar de secante ao quadrado, nós vamos substituir por secante ao quadrado. No lugar de x ao quadrado, por secante ao quadrado por x ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre secante de y é x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E aqui nós temos que vai ser o menos, né? Com um sinal de menos aqui, menos 1 sobre x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Agora observe. Então, vou botar esse menos aqui, ó, do lado desse x aqui. Menos x vezes isso. Observe que eu tenho mais x e depois eu tenho menos x. Eu queria reduzir isso aqui numa coisa só. Para reduzir numa coisa só, eu posso usar o módulo. Portanto, a derivada da minha função, dy dx, vai ser igual a 1 sobre o módulo de x, né, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Esta daqui é a derivada da minha função arc cossecante de x. É 1 sobre o módulo de x. Se a função for positiva naquele intervalo, eu vou usar o módulo positivo. Se for negativa, eu vou usar o oposto, né? Porque o módulo tem que ser sempre positivo. Então, essa aqui é a derivada. Então, nós temos que, se eu tivesse uma função composta, então, se tivesse uma g igual a arc cossecante de uma h de x, então a sua derivada, a g', vai ser o quê? Vamos derivar isso daqui, a derivada da h é h' de x, h' dividida por quem? Por módulo de h vezes raiz quadrada de h ao quadrado menos 1. Certo? Respeitando a mesma coisa aqui, ó. Só que no lugar de x eu coloquei h e multipliquei pelo h', né? Por conta da regra da cadeia. Então agora nós vamos ver um exercício aplicado. Antes de fazer esse exercício aqui, só lembrar que eu errei uma coisa. Não é arc cossecante, a gente está falando da arc secante ainda. Essa aqui é a arc secante. A arc secante, então, vai ser também a arc secante. Então, se y é a arc secante de x, x é a secante de y. Depois que nós vamos falar da arc cossecante, eu me confundi aqui. Então, até aqui está certo. Vou trocar aqui também. Não é a secante. Certo? Então, vamos derivar essa função. Y igual a arc secante de x ao cubo. Derivando essa função, nós vamos ter y' vai ser. Qual que é a derivada da arc secante? Aqui. Esta aqui. Então, vai ser 1 sobre o módulo desse x aqui, de x ao cubo, vezes raiz quadrada de x ao cubo, só que está ao quadrado. Então, é x ao cubo ao quadrado menos 1. Vezes a derivada que está ali dentro, pela regra da cadeia. Lembra que é uma galinha? Então, vou multiplicar por 3x ao quadrado. Então, a derivada dessa função, só simplificando agora, vai ficar 3x ao quadrado sobre o módulo de x ao cubo, não tem nem que simplificar, vezes a raiz quadrada de x à quinta menos 1. Esta é a derivada da minha função arc secante de x ao cubo. Certo? E agora sim a gente vai ver a derivada da arc cossecante. Continuando, nós vamos falar sobre a função agora, a derivada da função arc cossecante. Agora é arc cossecante. Então, eu trouxe também um gráfico para auxiliar a gente. Primeiro, a gente sabe que y é igual a arc
cossecante de x, portanto, x fora cossecante de y, certo? O domínio dela está variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, só que no zero nós temos ali uma assíntota, né? Então ele vem aqui do π sobre 2, vai até o zero. Inclusive, esse intervalo aqui é fechado aqui no π sobre 2. Depois ele desce. Chega aqui no zero, ele tem uma assíntota em zero, então ela é. Aí depois ele passa do zero, depois do zero. Ele vem na assíntota ainda. E termina aqui em π sobre 2. Certo? Este aqui é o intervalo. Observe que minha função é positiva. Daqui para cima, do menos 1. É positivo de 0 até π sobre 2, nesse intervalo, ela é positiva. E é negativa nesse intervalo aqui, de menos π sobre 2 a 0. A imagem da minha função ela é de menos infinito até 1, até menos 1, e de 1 até mais infinito. Né? A imagem dela, o desenho. E vamos derivar essa função aqui em relação a x. Diferenciando em relação a x, vai ficar a derivada de x é 1 igual. Derivada do cossecante de y é menos cossecante vezes a cotangente. Só que eu tenho que multiplicar ainda por dy dx, porque eu estou diferenciando em relação a x. Como aqui está na variável y, eu tenho que multiplicar por dy dx. Então nós temos que a derivada de y em relação a x vai ser igual a menos 1 sobre isso tudo aqui. Cossecante y vezes cotangente y. Aí é aquela mesma história da secante. A gente sabe que, pela relação fundamental trigonométrica, que 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. E aí nós vamos tirar que cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado menos 1 e mais ou menos a raiz. Ou seja, ela é positiva. Nesse intervalo aqui, ó, a cossecante, a cotangente ela é positiva. Nesse intervalo, cossecante positiva desse intervalo, e negativa para cá. Então a gente vai escrever o quê? Que a derivada de y em relação a x vai ser o menos é da fórmula. Então, menos o quê? Vai ser 1 sobre a cossecante de y vezes cotangente. Certo? Só que a cotangente, né, ela é a raiz quadrada disso. Então, substituir aqui, ó. Cotangente é a raiz quadrada da cossecante ao quadrado menos 1. Ou vai ser menos também o quê? 1 sobre a cossecante de y vezes a raiz quadrada da cossecante ao quadrado de y com menos 1. Aí observe que aqui ainda tem um outro menos. Vou botar aqui, porém, esse outro menos aqui. Porque aqui é quando a minha função ela é com valores negativos, tá vendo? Aqui sai mais ou menos a raiz quadrada. Mais ou menos. Então, eu vou pegar o valor mais e o valor menos. Então, a gente pode substituir esse mais ou menos aqui por módulo. Né? Então, a derivada de y em relação a x vai ser o quê? Ó, isso aqui é menos 1 sobre. Cossecante de y é x. Vezes cossecante ao quadrado é x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Aqui é a mesma coisa. Menos 1 sobre. Menos cossecante aqui, então vai ficar menos x. Vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Certo?
Aí aqui a gente tem x, aqui a gente tem menos x, a gente pode trocar isso por módulo. E observe que o sinal de menos permanece nos dois. Então isso aqui é menos 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Portanto, a derivada da função cossecante, arquicossecante de x é menos 1 sobre módulo de x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Analogamente, se eu tiver uma função g igual ao arquicossecante de uma h de x, a derivada, g', né, vai ser o quê? Vai ser menos h' de x sobre o módulo de h vezes a raiz quadrada de h ao quadrado de x menos 1. Agora nós vamos ver um exemplo aplicado disso. Y igual a arquicossecante da raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Que coisa horrorosa. Derivando isso daqui em relação a x, então a derivada que é representada por y' vai ficar derivada da arquicossecante 1 sobre o módulo daquela coisa. Então vai ficar menos, né? Então, menos 1 sobre o módulo disso daqui, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, vezes a raiz quadrada disso daqui, de raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, ao quadrado menos 1. Eu tenho que multiplicar ainda pela derivada do que está ali dentro, né? Porque é uma função composta, tem que multiplicar pela h'. Então, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada disso daqui, x ao quadrado mais 4. Só que esta função aqui, raiz quadrada, também é uma função composta. Né? Tem que multiplicar ainda pela derivada do que está aqui dentro da raiz. Derivada de x ao quadrado mais 4 é 2x. Agora, simplificando, eu vou simplificar esse 2 com esse 2 e mais o quê? E mais nada. Vamos representar isso aí. Ó, eu tenho uma raiz, não dá para fazer nada disso. Então deixa isso quieto. Y' vai ser menos x sobre o módulo de x ao quadrado, da raiz quadrada, né? Módulo da raiz, né? Módulo ele é sempre um número positivo, certo? O módulo é um número positivo. Como ele está dentro de uma, esse aqui está dentro de uma raiz quadrada, a raiz quadrada também é sempre um número positivo. Então eu simplesmente posso tirar esse módulo aqui. Posso deixar só raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Certo? Que quando multiplicado por essa outra raiz quadrada aqui, tá vendo? Que é a mesma, vai dar isso aqui ao quadrado. Certo? Que isso daqui é vezes isso daqui, ó. Raiz quadrada, mais uma vez, no lugar dessa, vamos escrever, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 1. Observe que não tem a necessidade de eu colocar esse quadrado aqui com a raiz, porque quadrado é uma coisa, a raiz garante que é positiva. O quadrado também garante. Então eu posso trocar isso aqui simplesmente pelo módulo. Então, tirar a raiz, cortar esse quadrado com essa raiz e colocar módulo. Então, módulo de x ao quadrado mais 4. Certo? Vezes aqui a raiz quadrada. Essa raiz quadrada com esse quadrado, é a mesma coisa. Módulo de x ao quadrado mais 4. Menos 1. Mais uma vez, vamos observar aqui. Agora, outra estratégia. X ao quadrado mais 4 é sempre um número positivo. Porque pensa no número negativo. Coloca aqui no lugar do x. Menos 1 ao quadrado vai dar um número positivo. Menos 1000 ao quadrado vai dar um número positivo. Então, agora pensa no número que anula esse x. 0, por exemplo. Se eu colocar 0, vai anular. Só que vai sobrar um número positivo, 4. Então, isso aqui sempre será um número positivo, nunca vai ser negativo. Se você calcular o delta disso daqui, é uma parábola com cavidade voltada para cima, né? Porque o coeficiente angular dela é positivo, voltada para cima.
Então, se você calcular o delta, vai dar valores negativos. Quando o delta é negativo, não tem raiz real, ou seja, ele não corta pelo eixo x. Por isso, toda para cima, sempre. Toda positiva. Se fosse ao contrário, ela seria toda negativa. Certo? Então, não tem a necessidade de eu colocar esse módulo também. Eu posso tirar esse módulo e colocar simplesmente um número. Então, isso aqui vai ficar y' igual menos x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 4 vezes a raiz quadrada de... Esse módulo também, a mesma coisa, isso aqui é sempre um número positivo. Então, vai ficar x ao quadrado, esse 4 menos 1 dá 3. Pronto, então essa daqui é a função derivada da minha função arquicossecante de raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Tá bom? Nós encerramos aqui todas as nossas funções das derivadas das funções inversas trigonométricas. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula.